Estamos em 2012. Todas as filosofias, todas as religiões apontam para esse tempo, onde profecias de calibre apocalípticos sobrecaem sobre a nossa humanidade. Nesse momento, a ciência diz sobre a possibilidade de uma tempestade solar eminente no planeta Terra. Para isso eu trago nada mais, nada menos do que a reencarnação de um reptiliano, Chico Penteado. Tudo bem, Chico? Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Obrigado. Eu gostaria que você respondesse algumas perguntas para o nosso internauta. O que você sabe, tendo contato com esses seres reptilianos, sobre 2012, essa tempestade solar? Quando a gente fala de transição planetária, a gente tem que tomar muito cuidado para não causar uma histeria, né? Exato. É um tema muito perigoso, as pessoas estão muito assustadas, né? Na verdade, não há muito que se possa fazer, ninguém tem nave para fugir daqui, né? Então, por exemplo, algumas das múltiplas coisas que você fala sobre transição planetária, eu endosso, outras não. Por exemplo, a questão da tempestade solar eu endosso, sim, ela é um grande risco. Ela pode causar aqueles 3 dias de escuridão que você falou, que por 3 dias a gente ia ficar na escuridão. Talvez não na escuridão da ausência de sol, mas na escuridão de sem internet, sem telefone, sem eletricidade, sem TV, sem nada. O planeta, a civilização humana atual entra em caos absoluto, com uma mortandade fora de série, né? A elevação do nível do mar, a questão dos chemtrails. Tem algumas partes que eu acredito. Eu, particularmente, não endosso Nibiru. Eu não acredito que Nibiru está vindo, eu não acredito nisso. Não acredito que um planeta esteja se aproximando da Terra. E também algumas coisas são exageradas também com relação a essa elevação do nível do mar. Tem gente que fala que o nível do mar vai chegar a bater aqui em São Paulo ou coisas desse tipo. Não é isso que eu sinto, que eu vejo. Eu sinto que vai se elevar um pouco, mas esse um pouco, por exemplo, é suficiente para inundar o Guarujá, o Rio de Janeiro, Nova York e tudo mais, e causar um colapso civilizatório, né? Certamente. Que é a transição planetária, que é a bagunça, né? E nesse momento de transição, qual que você acha que vai ser o ápice desse momento? Olha, a gente vai... Eu fico um pouco com os maias. O fim de 2012, 2013, foi previsto por Sai Baba também, que ele falava que ele ia desencarnar antes da transição planetária, desencarnou. Correto. Então, assim, tá tudo armado. Eu não sei, por exemplo... Eu acredito que existe uma questão do corpo kármico da humanidade também, que influencia. Se o karma da humanidade estiver muito pesado, isso vem mais forte. Se existir um certo quórum de pessoas transicionando, melhorando a sua vibração, esse karma pode ser mais leve. Pode ser minimizado, então. Sem dúvida. O Edgar Cayce, ele falou disso quando ele falava da Era da Pureza, que ele falava de 2012 como o início da Era da Pureza, aquele grande profeta americano. E ele falava assim que a maioria das pessoas não ia perceber essa transição planetária. Ia acordar e não aconteceu nada. E alguns poucos que estavam se preparando iam sentir essa nova conexão com Deus, esse renascer espiritual, essa nova luminosidade no coração interior, no coração espiritual. Então, por exemplo, para algumas pessoas, eu não acho que vai acontecer um grande apocalipse. O que eu acho que vai acontecer é que algumas pessoas vão começar a acender e outras vão ficar na mesma. E elas nem perceberão, né, muitas Chico? nem vão perceber nada, vai passar batido. Elas estão tão imersas na coisa mundana, na vidinha, no trabalho, na carreira, na família, nos probleminhas, que elas nem percebem que está acontecendo alguma coisa. Vão continuar sendo robôs. Continuar sendo robôs da Matrix, né? Eu tenho uma pergunta, já que você tem ligação com o povo reptiliano, que eu acho fundamental. Esses rastros químicos que estão deixando em volta do planeta Terra, o que você me diz disso? Olha, eu vou ficar um pouco em cima do muro com relação a essa questão, porque assim, eu sei que eles existem, eles estão aumentando. Pode ser para várias coisas. Pode ser para proteger a Terra da tempestade solar. Correto. Mas também pode ser para colocar as pessoas doentes ou estéreis. Eu falei com alguns médicos recentemente, eles falaram assim, está aumentando muito o número de casos de impotência, certas doenças estão aumentando muito, a gente não sabe se é por poluição, de uma forma geral, ou se poderia ser pelos tais chemtrails, né? Eu prefiro ficar um pouco, assim, ainda reticente com relação a essa questão,
porque eu não gosto de chutar. Eu prefiro ter um pouco mais de evidência. Correto. O vulcão Cumbre, por exemplo, nas Ilhas Canárias, corre o risco, assim como Yellowstone, de vir ter uma explosão significativa? Eu acredito que o vulcanismo aumenta se a atividade solar aumentar, né? E no Brasil, Chico, o que você diz para o nosso internauta? O que pode ocorrer de fato no Brasil? O Brasil é mais elevação de nível do mar, porque o Brasil é um país extremamente costeiro. Todas as capitais quase, é Fortaleza, é Salvador, é Rio, é Floripa, é tudo costeiro, né? Exceção é São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, então São Paulo é seguro? Não, não é, porque se acontecer alguma coisa, o caos que acontece nessas cidades atinge o resto do país. Com certeza. E o caos social deve ser o pior caos, né? O caos social é pior que a tsunami. Esse foco, se as pessoas colocassem um foco positivo, você acha que poderia mudar essa realidade do planeta neste momento? Pode, já deveria ter feito isso antes. A gente tem que, a gente teria que ter um quórum maior de pessoas se espiritualizando, se interessando. O interesse por essas coisas, por ecologia, por assuntos de respeito à terra, de proteção dos animais, de interesse pelo espiritual, é relativamente pequeno. Ainda é uma coisa para uma minoria excêntrica. Estava conversando com uma pessoa em Londres, até um internauta do programa Enigmas, e ela me disse que lá estão construindo bunkers. Isso é real, Chico? Isso é uma coisa real e eu acho isso uma coisa da parte de quem faz mesquinha, entendeu? Pensar assim, eu quero salvar meu corpo. As pessoas me mandam assim, eu tenho muitos amigos no Facebook que, vamos dizer, das 700 pessoas, 650 são interessados em ufologia. E eles ficam me mandando mapas de sobrevivência, assim, onde sobreviver. Se eu for para São Tomé, eu sobrevivo. Se eu for para Alto Paraíso, eu sobrevivo. Né? A preocupação é salvar aquele corpo físico, né? A qualquer custo, entendeu? E dane-se o resto. Então, por exemplo, isso não é já uma atitude espiritualizada. Eu tenho uma pergunta, porque o Chico, ele tem uma descendência espiritual reptiliana. Os governos ocultos dizem que são reptilianos. Eles têm a ver com essa transição? Eles estão provocando essa transição, esse aquecimento global ou não, Chico? No seu ponto de vista. Olha, eu vou me pautar pelo Jim Sparks, no livro dele, The Keepers. Ele teve um encontro com os reptilianos, não foi nem um encontro que eu tive, foi um encontro que ele teve. Que os reptilianos falaram assim, nos anos 50, os americanos, principalmente, fizeram um acordo de troca de tecnologia em troca da obediência aos reptilianos. Então, os reptilianos disseram assim, quando chegar uma certa época, vocês têm que nos apresentar como amigos para a humanidade, e a humanidade vai nos receber como os bons irmãos, e vai nos render obediência. A gente vai ter uma espécie de colonização da Terra. E os americanos aceitaram a parte da tecnologia e traíram os reptilianos. Então eles falaram, chegou na hora de apresentar os extraterrestres como amigos, os reptilianos e os Greys como amigos. Eles começaram a lançar filmes mostrando os ETs como malvados e tudo mais. Que falaram assim, não, mas está indo na direção oposta ao que você me prometeu. Né? E aí os reptilianos e os Greys basicamente estão no mesmo jogo de fornecer tecnologia em troca de uma aceitação, né, que os governos terrestres receberiam de braços abertos os extraterrestres dizendo que eles são benevolentes. Como isso não aconteceu, eu falei assim, então tá, então a gente tira tudo, entendeu? A gente transfere isso para um outro país qualquer que aceite a nossa proposta e vocês vão decair, vão virar nada. E aí, por exemplo, eles falaram assim, vai chegar uma hora em que esses planos vão ser desmascarados e que os reptilianos falavam assim, faça o seguinte, dê uma anistia, eles falavam, a esses políticos, porque quando se descobriu o que eles fizeram, eles vão ser linchados na rua, né? Mas esses políticos não têm descendência reptiliana, Chico? Isso é uma coisa que o Ike fala. Eu acho que eles, para mim, eles são a maioria deles humanos mesmo, que gananciosos que aceitaram o presente, porque o reptiliano ele trabalha numa linha mercantil, ele não tem lado. Ele fala assim, você quer a minha tecnologia? Você me dá a tua obediência. É uma troca, né? Eles são bastante pai-pum. Tanto que uma coisa curiosa que eu estava pensando no caminho é assim, a primeira lei reptiliana, o que o reptiliano falou para mim, a primeira lei, eu sou bom para quem é bom para mim e eu sou mal para quem é mal para mim.
É a lei de Italião, né? É. Olho por olho, dente por dente. Essa então. é a lei básica do reptiliano. Então, o reptiliano é assim, se você me dá cordialidade, eu te dou cordialidade. Se você me der maldade, eu vou te dar maldade. Na mesma proporção ou mais, né? Olha, gente, então há que se ter uma ligação, uma lucidez. O bem faz bem, o mal faz mal. A opção é sua. É. Fique agora com Kátia Gaia. Ela vai conversar com o Chico Penteado sobre a parte holística.